Enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, que era Maria, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Disse depois aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e com Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Vamos repetir essa frase, esse versículo? Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes?
Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, e tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido num lenço, então ordenou-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Diga amém. Hoje Deus quer falar com você nesse texto, um texto lindo. Eu acho esse texto maravilhoso, ele tem grandes ensinamentos. Uma vez eu peguei esse texto num congresso que eu fui pregar fora de Presidente Prudente, logo quando eu me converti, e foram 4 horas de ensinamento em cima desse texto, e não esgotou o assunto, porque é muita coisa. A gente vai tentar sintetizar isso, amém? Então vamos lá. Qual é a história? Jesus amava Lázaro, amava Maria e amava Marta. E por que Jesus os amava? Porque Maria, Marta e Lázaro, 3 irmãos, 2 mulheres e um homem, costumavam receber Jesus na sua casa, num patrimônio, num lugarzinho pequeno chamado Betânia. Betânia. Eu costumo dizer que Jesus era muito bem tratado lá, e a Bíblia diz isso, então ele gostava de ficar lá. Marta normalmente fazia o quê? Fazia um bolinho, fazia um assado para Jesus. Maria ficava ouvindo as histórias, como você está ouvindo agora essa pregação. Jesus normalmente, possivelmente, tinha sempre um suquinho lá. Se fosse aqui no Brasil, um suquinho de maracujá, um suquinho de laranja, uma limonada. Se fosse o pastor Reginaldo, um pãozinho de queijo você ia fazer lá para mim, amém? Fica a dica, sem problema nenhum, eu não sou orgulhoso não. Um chá, eu gosto de chá também, eu gosto de chá. Acho que eu sou meio inglês do Ceará, eu gosto de chá, E agora é mais barato do que café também, tem essa vantagem. O fato é que eles amavam muito Jesus e Jesus amava eles. A pergunta é: eu e você temos recebido Jesus na nossa casa? Porque eles receberam Jesus dentro da casa. Quando Jesus estava lá, quem recebia o melhor pedaço de pão? Quem? Jesus. Quando Jesus falava, eles prestavam atenção. Você está entendendo? Jesus era honrado naquele lugar. E onde Jesus é honrado, pode acontecer de alguém ficar doente? Aconteceu. E Jesus não estava lá. E por que Jesus não estava lá? Porque a Betânia fica perto de Jerusalém, e Jerusalém fica na Judéia. E Jesus estava sendo ameaçado de morte na Judéia. Então, ele tinha saído da Judéia e tinha ido de novo para o interior, como se fosse para um sertão, A Galileia, como se fosse para um sertão, você está entendendo, Um sertãozão. Ele está lá no meio da pobreza, da dificuldade, da luta. De repente chega alguém a cavalo, e quem chegou? Alguém para dizer: olha,
o seu discípulo, seu amigo, Lázaro, a quem tu amas. Era sabido que Jesus tinha um amor por aquela pessoa. E eu quero que você receba essa palavra nessa noite. Jesus ama você, mas não é um amor normal, é um amor de quem entrega a vida, é um amor extraordinário. Você, por mais que ame Jesus, eu, por mais que amo Jesus, não vamos conseguir chegar perto de amá-lo como Ele nos ama. Quem está entendendo até agora? Está entendendo? Isso é muito importante, você entender que você é muito amada. E aqui o texto quer dizer para você o seguinte: nunca diga, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se preocupa comigo. Jesus olha para você, e olha para mim, olha para nós 24 horas por dia. Pode acontecer nesse mundo aqui problemas? Pode, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas calma, porque eu venci o mundo. Jesus ouve aquele rapaz falar e não vai para Betânia. Ele não vai. E você fala assim: poxa, eu chamei o pastor para ir aquele dia e ele não foi. Pronto, vou sair da igreja. Sai que eu vou orar contra. Estou brincando, né? Mas não é assim, né? Chamou. As irmãs sabiam que ele amava o irmão delas. E Jesus não foi, ele não foi. Por que Jesus não foi? Pergunta: por que Jesus não foi? Versículo 4 explica. Isso aqui vai, quando aparentemente Jesus diz não para o seu pedido. Você manda, você ora, você busca, você pede, e aparentemente ele não está te dando bola. Olha aqui, ó. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte. Mas Lázaro não morreu? Não tinha morrido ainda, mas morreu? Morreu. Mas Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela. Às vezes, eu vou falar um negócio aqui que pode te chocar, né? Às vezes acontece um problema na vida do crente, que pode acontecer também na vida do ímpio, certo? Mas o crente não é filho de Deus? Eu não estou falando crente da nossa igreja. Crente, qualquer crente sincero, amém? Pode ser de outra igreja. Não acontece um problema, uma dificuldade, uma luta, e ele não entende muito por que aconteceu aquilo? Não é? Sim ou não? Entenda isso. Quando isso acontece e você se autoanalisa, e você, claro que todos nós temos pecados, mas você não vê algo tão grave, você não entende aquilo, eu quero que você entenda isso. Às vezes Deus vai usar você para um grande testemunho, o nome dele ser glorificado em cima do problema que você tem e que ele vai solucionar. Às vezes nós não queremos isso, nós não queremos, mas não depende de você querer ou de você não querer, não depende disso. Às vezes uma pessoa está passando por uma grande luta, uma grande batalha, você olha, essa pessoa é boa, essa pessoa é de Jesus, e essa pessoa passa por esse vale da sombra da morte, mas o bom pastor está com ele, mas ele não entende, é que Deus permite que aquilo aconteça com você, comigo, com alguém que a gente ama, para que o milagre seja ainda maior e o nome dele seja glorificado na solução desse problema que você está tendo. Você conseguiu entender isso? É importante a gente entender isso, porque quando a gente passa pelo vale, a gente tem que conhecer a palavra, porque aí você não desiste, aí você não retroage, aí você vai em frente, amém? Ele então não foi, e no versículo 7, depois de 2 dias lá onde ele estava, ele diz aos seus discípulos, Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Bartolomeu, Tomé: rapaziada, vamos outra vez para a
eles não queriam ir. Por que eles não queriam voltar para a Judéia? Falei agora há pouco. Por quê? Porque ele tinha sido ameaçado de morte. O pessoal queria matá-lo lá, os fariseus. Aqui já começa a perseguição muito forte contra Jesus, e os fariseus, os saduceus, os escribas e os sacerdotes começam a fazer a cama, que vai culminar na cruz do Calvário. Então ele sai de lá, dá aquela respirada, mas agora tem alguém que precisa. Aqui nós aprendemos o seguinte, eu quero que você aprenda isso. Não importa onde você está, Jesus vai até você. Jesus vai até você. Talvez não na hora que você quer, porque a hora que as irmãs queriam é quando o rapaz foi avisar. Ele não foi, porque Jesus faz do jeito dele. E aí ele decide ir, e as pessoas falam assim para ele: o senhor está louco? Lá querem matá-lo. E ele responde então, versículo 9: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que significa isso? Jesus está falando o que para você? Eu sou a luz do mundo. Você anda comigo? Você anda com Jesus? Sim ou não? Quando você vai sair de casa, você se consagra a Deus, fala: Senhor, me proteja no caminho, me ajude, Senhor, me dá a mão. Eu não sei andar sozinho, eu não tenho controle sobre o que acontece à minha volta. Vai comigo, Senhor. Jesus, me acompanha. Espírito Santo, seja comigo. Deus Pai, envia os anjos para me guardar. Você tem que fazer isso aí. Nós precisamos fazer isso cotidianamente. Orai sem cessar, porque o diabo ele quer distrair você, ele quer que você fique pensando em outras coisas. Se você estiver dentro da palavra de Deus, orando, o que vai acontecer? Sempre vai ser dia para você. Amém? Sempre vai ser dia para você. E aí, ele acrescentou no versículo 11, o pessoal conhecia, que Lázaro recebia Jesus, e mais 12 pelo menos. Agora já tem que botar água no feijão, né? Não é verdade? Já pensou, você me chama para almoçar na sua casa domingo, eu levo 12. Você vai falar: pastor é folgado, hein? Vou levar 12. Vou levar 12. Eu acho isso muito interessante, porque eles eram muito generosos, eles gostavam de receber. Olha, gente, mudou tantas coisas hoje, né? Sim ou não? Sim. Mudou muito. Eu sou um jovem de 61 anos. Quando eu era criança, domingo na minha casa, a minha família tinha 7 pessoas. Meu pai, minha mãe, 4 irmãos e uma irmã. Esses irmãos foram crescendo, eu sou o caçula. E esses irmãos tinham amigos, e tinha vizinho, e tinha parente. Era muito difícil na minha casa, quando eu era criança, ter menos que 30 pessoas na hora do almoço. Eu não me lembro de um dia que tinha menos que 30 na hora do almoço. E a gente era muito pobre. Agora pergunta, como? Cada um levava um pouco de coisa. O pessoal falava: vamos almoçar na casa do seu João. As pessoas se convidavam. É que minha mãe convidava, meu pai não. O povo ia. Povo sem educação. O pessoal ia em casa. Chegava com a panela. Um chegava com uma panela com batata, outro chegava com vaca atolada, né, mandioca com carne, outro chegava... Tinha uma mesona em casa, no fundo da casa, um calor da pega que a gente não tinha ventilador, esse calor de 40 graus. Coisa gostosa. Você comia que suava, assim. Ai, que delícia. E aquele suco de laranja, né? Adoçado com aquele... Antigamente o açúcar cristal, a pedra era desse tamanho do açúcar cristal, entendeu? Você precisava de uma pá para poder adoçar. Que delícia, sem gelo, porque não tinha geladeira em casa. 30 pessoas comendo. O problema, isso eu lembro. De vez em quando alguém faltava, alguém que era acostumado e não ia, sabe?
Alguém que era acostumado a ir, não ia. Aí, normalmente era vizinho, né? Telefone não tinha. Não tinha geladeira, vai ter telefone, né? E aí minha mãe falava assim: Adonias, meu irmão, João, meu outro irmão, vai ver na casa de fulano se aconteceu alguma coisa. Porque faltou 5 lá que não veio. Eles não vieram. Será que aconteceu alguma coisa? Eu quero dizer para você que Deus vai te honrar com pelo menos a tua família toda abençoada de um jeito que, se tiver gente longe, vai voltar para perto de você, mas não é voltar para perto quebrado, não, vai voltar para perto de você bem, com dinheiro, com condições, com carro, com moto. Você vai ter sempre na sua casa a presença dos seus filhos, e se você é solteiro, solteira, não tem filhos, terá irmãos e irmãs, toda a tua família servirá a Deus, estará unida em nome de Jesus. Diga amém. São essas coisas que Deus ama. Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Aí o pessoal falou: mas se Lázaro adormeceu, por que vai despertá-lo? Ele que acorde. Aí Jesus diz no versículo 14: Lázaro morreu. Agora está aquilo que eu acabei de falar. Lázaro morreu. E por vossa causa, por causa deles, dos discípulos, me alegro de que lá não estivesse. Jesus fala: eu estou feliz porque ele morreu e eu não estava lá. Ué, não diz que ama? Eu estou feliz porque ele morreu e eu não estava lá. Para que possais crer, mas vamos ter com ele. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim para você. Diga para alguém perto de você, vai: o milagre será maior. Não, eu quero que você regale o olho e diga assim: o milagre será maior. Aleluia. Por que Deus não te abençoou com aquilo que você queria ontem, se você queria ontem, quinta-feira? Porque o milagre será maior. Vai ser domingo, vai ser segunda, vai ser terça, vai ser quarta, vai ser essa semana. Em 7 dias Deus fará alguma coisa nova, extraordinária, maravilhosa, e você vai ver que é melhor do que aquilo que você pediu, para a glória de Deus. Seria uma cura, como Jesus não foi, será uma ressurreição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai sorrir, você vai comemorar, você vai pular de alegria, você vai estar em júbilo, porque Deus tem coisas lindas para você, em nome de Jesus, para o seu filho, para a sua filha, para você. Diga para mim, diga: Deus tem bênção para mim. Eu quero dizer isso para você. Repita de novo: 1, 2, 3. Jesus tem bênção. Isso. Porque às vezes a gente é pai, é mãe, é irmão, e a gente ora tanto pelo filho, tem que orar mesmo, ora tanto pela filha, tem que orar, pelo marido, pela vizinha, pelo outro. Eu sou uma pessoa que ora por muita gente, inclusive por vocês, mas não se engane. Antes de terminar a oração eu falo: não esquece de mim. Lembra da música do Roberto Carlos? Onde você estiver, não se esqueça de mim. Eu penso para mim, porque eu também preciso da graça de Deus. Nunca se esqueça de pedir a bênção para você, minha querida, para você, meu querido. É importante que você peça por você. Amém? Então ele diz: o milagre vai ser maior e vocês vão crer. E aí ele foi até lá. Quando Jesus chega lá, Marta está muito chateada, e aí ela diz assim: olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria? Agora o versículo 22 é o versículo da fé. Mas, leia aí em voz alta: mas esse aqui é o versículo da fé. Presta atenção. O cara está lá, 4 dias sepultado. Marta faz biquinho, claro, chamei, o senhor não veio. Na hora que eu chamei, o senhor não veio. Mas eu sei
que mesmo agora, eu sei que o senhor pediu alguma coisa para o Pai, ele vai. Ela falou assim: mestre, em outras palavras, mestre, pede para Deus ressuscitar meu irmão. Entendeu? Foi isso que ela está pedindo. Ele não teria morrido se o senhor tivesse vindo aqui enquanto ele estava doente, mas eu sei que mesmo agora, 4 dias, mesmo agora, tudo aquilo que o senhor pedir, Deus vai fazer. Mestre, o que Deus está falando com você? Deus está falando assim: não há causa perdida. Não há causa perdida. Você perdeu a causa perdida. Não há causa perdida. Não pare de orar. Zacarias e Isabel oravam por um filho com 20 anos, nada, com 30, nada, com 40, nada, com 50, nada. Por quê? Porque Isabel era estéril. Com 60, nada. Não pararam de orar. E quando o Zacarias tinha uns 65, 70 anos, o anjo aparece para ele lá no templo e o anjo diz: suas orações foram ouvidas. Antes do anjo anunciar que ele seria pai de João Batista, o anjo diz: suas orações foram ouvidas, como se ele tivesse acabado de orar, agora com 70 anos de idade, para ser pai. Agora que sua esposa já não tinha mais as regras de mulher, além de ter sido estéril a vida toda. Deus não permite que eu e você desistamos dos sonhos que Ele mesmo colocou no seu coração. Se você tem um sonho para o seu filho, para sua filha, para você, tome posse, e mesmo que deu tudo errado, não desista, em nome de Jesus. Não desista. Aí Jesus falou: teu irmão vai ressurgir. Ele faz um teste: teu irmão vai ressurgir. Ela diz: eu sei, no último dia. Mas eu não estou falando do último dia, estou falando agora. Percebe que ela, com todo respeito, ela vai achando brechas para entrar com o assunto. Aí ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele pergunta para ela: você crê nisso? E você crê? Você crê que o seu milagre vai acontecer, mesmo que aparentemente o tempo já tenha passado? Você crê nisso? Eu também creio, aleluia. Ela diz: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Essa mulher era muito inteligente, as duas irmãs, porque ele amava 3 pessoas, não é? Lázaro, Marta, mas Maria ficou lá. Tinha um monte de gente ali com ela. O que ela faz? Ela fala: Maria não está aqui, e o Senhor gosta muito dela. É para ela que ele conta as histórias. Nem era para Marta que estava falando com ele, era para Maria. Ele gosta muito dela. Eu vou correr lá. Papaléguas, lembra? Chegou lá e falou: Maria, Jesus está lá, doida. O que você está chorando aqui dentro de casa? Ela estava chorando. Diga para alguém perto de você: pare de chorar e vá até Jesus. Pare de chorar e vá até Jesus, que Ele vai liberar o teu milagre em nome de Jesus nos próximos 7 dias. Maria levantou e a judeusada que estava com ela toda chorando. As pessoas podem chorar com você? Podem, mas Jesus pode fazer um milagre. Se você ficar do lado de 100 pessoas chorando com você, não vai adiantar nada. Agora, se você sair do seu lugar, como você fez hoje, saiu da tua casa, veio aqui, está ouvindo a palavra, está recebendo essa palavra, o seu milagre vai acontecer, porque você fez igual Maria. Você saiu do choro, você pode chorar aqui, porque aqui Deus enxuga no seu olho toda lágrima. Vamos lá, Senhor. Vamos lá, Senhor. Eu acho super lindo isso aqui, quer ver?
É muito lindo isso. É muito lindo isso aqui, quer ver? Olha o versículo de número 33. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, Maria, agitou-se no espírito e perguntou: onde vocês sepultaram ele? Eles responderam: Senhor, vem. Tem um problema impossível na tua vida? Fala assim: Jesus, vem aqui, Senhor, e vê o meu problema. Olha o meu problema, olha para mim, Senhor. É isso que ele fez, humildemente. Vem ver, eu quero que o Senhor vá lá onde ele está, onde o corpo dele jaz morto. E Jesus foi e chorou. E perceba que mesmo entre aquelas pessoas tem uns incrédulos, né? Jesus chorou, alguns disseram: vejam quanto ele o amava, mas alguns, 37, objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não? Quem são esses aqui? Esses aqui são os ladrões que vão para o inferno e estão do lado de Jesus, do lado de outro ladrão que vai para o céu. Entendeu? Porque ao invés de reconhecer, de amar, tem gente que só critica. Sim ou não? Sim. Eu nunca dou bola mais, tá? Passei dessa idade já. Como é que chama a música? Tô nem aí, né? Tô nem aí. Eu quero o meu Jesus comigo, eu vou crer no meu milagre, eu vou crer na minha bênção, eu vou crer que Deus vai fazer. Enquanto alguns criticam, Deus vai me abençoar. Então, igual o forrozinho que o Rogério canta. Amém? É muito importante você não dar bola para os incrédulos. Você viu aí? Os incrédulos. E os incrédulos estão presentes o tempo todo ao seu redor para tirar você do foco. Olha, Bartimeu: Senhor, tem misericórdia de mim. Alguém chega lá e fala: pare de gritar. Sempre tem alguém querendo puxar o seu. Olha só, para você ter uma ideia, tem uns empata-bênção, né? Diga, empata-bênção. Olha só, o inimigo quem era? O inimigo era Golias, amém? O inimigo era Golias. Davi chegou, é o de repente de Deus, toma posse. Ele chega, vê aquele grandão, todo mundo quer fugir do grandão, e ele fala: ganha alguma coisa? Né? Davi era interesseiro? Era, e seja também, por favor, tá? Aí Davi fala: o que ganha? Fica rico, o rei vai encher de dinheiro. O que mais? Casa com a filha do rei. Oba! E o que mais? Não paga mais imposto. É nós que heróis. Vai lá, pega 5 pedras e pá, com uma só derruba o cara. Em um dia, Deus muda a vida de Davi, que fica famosíssimo. As pessoas começam a compor música com o nome de Davi. Diga amém. Um dia, o de repente de... E depois disso, Saul, o rei, começa a ter inveja de Davi. Golias era dos filhos, povo inimigo. Quem era Saul? Rei de Davi. Davi amava Saul. Davi era um ungido de Deus. Nasceu nele a inveja. E aí ele quer matar Davi. Aí quando a inveja vem, o diabo, os demônios entram nele. E Davi expulsa os demônios de Saul com o cântico, com o instrumento que ele toca, com as músicas, porque Deus habita no meio dos louvores. E o demônio saía. Mas a inveja de Saul era tão grande. Saul era judeu, era hebreu. Saul era de Deus, mas a inveja dele... E aí ele começa a tentar matar Davi com lança. Davi desvia e não reage. Davi desvia e não reage. Talvez foi um incidente, né? Daqui a pouco ele pega outra lança e taca de novo. Davi desvia e não reage. E foram 10 anos, diga comigo, 10 anos, não é 10 dias não, gente, 10 anos
de perseguição. Não foi o filisteu que perseguiu Davi, não. Quem perseguiu foi Saul, que era amado por Davi, que Davi considerava, que Davi amava, que Davi a ele servia. Mas foi ele que perseguiu, querendo matá-lo, botou exército, botou guarnições, botou soldados, literalmente para matar Davi. Mas Deus não permitiu que um fio de cabelo de Davi fosse tocado, e depois de 10 anos, Davi teve a vida de Saul na sua mão e não fez nada, e tem mais, aleluia. Saul morreu porque procurou a morte, porque Davi não mexeu um dedo para prejudicá-lo. Aquele que podia protegê-lo, aquele que foi seu sogro, queria matá-lo e perseguiu ele quantos anos? 10 anos. Então aprenda isso. Tem bênção que é no de repente. Golias. E às vezes a inveja, se você não souber trabalhar com ela, ela pode 10 anos ali comendo, feito um cupim, 10 anos ali como uma formiga, 10 anos se atrapalhando. Então você precisa identificar o invejoso, a invejosa, e você tem que bloquear essa pessoa, e você não vai tratá-la mal, mas você vai ficar esperta com ela. Por que que a lança... Pega aí, crente, hoje eu vou encerrar a pregação. Por que que a lança não acertou Davi? Diga para alguém perto de você, porque ele estava acordado, ele estava esperto, ele estava ligeiro, A lança de Saul não acertou Davi porque ele estava esperto. Opa! Dormia com um olho só. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Olha Deus falando, hein? Cuidado com o invejoso, cuidado com o invejoso. Levaram até Lázaro, o meu Senhor Jesus, e Lázaro estava sepultado numa gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra, e Jesus disse para Marta, irmã do morto. O jogo de palavras da Bíblia é lindo, né? Jesus disse para Marta, irmã do morto. Eu fico lendo a Bíblia assim, eu fico me deliciando com os detalhes. Tirai a pedra. E ali na frente do milagre, no local do milagre, ela diz, Senhor, já faz 4 dias que ele morreu. Quantos dias? Já cheira mal. Olha para cá. Cuidado para não fazer o mesmo. Às vezes você acha que não dá mais. Às vezes você acha que já passou na hora. Às vezes você acha que não tem jeito. Às vezes você acha que já cheira mal. Não cheira mal, não. Deus vai botar o perfume nessa bênção, vai cheirar bem em nome de Jesus. Às vezes você acha que não tem mais jeito. Às vezes você acha que não tem saída. Às vezes você acha que tudo está perdido e você fala, Jesus chega para você e fala, eu vou fazer um milagre. Você fala, agora não quero mais. Não vai dar mais certo. Nem Jesus pode me ajudar. Gente, claro que pode. Claro que dá. Claro que é possível. Eu vou contar aqui para vocês, já contei algumas vezes e estou encerrando a pregação. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, chove naquele dia e o sangue de Jesus desce, se mistura com a água, e ali é aquele lugar ali, o Gólgota, é um lugar onde muita gente morria e muita gente era sepultado ali naquelas proximidades, né? E aí a água vai descendo com gotículas minúsculas do sangue de Jesus, e a Bíblia diz que elas caem nos túmulos e rela lá nos corpos das pessoas que tinham morrido e que eram justas. Entenda isso, viu? Filho de capeta não ressuscitou nenhum ali não, tá? É gente que era justa, gente boa, gente que temia a Deus, amém? E aí aquelas gotículas entraram lá e caíram. Imagine, eu fico imaginando, o cara está lá,
O corpo dele está lá, dentro do túmulo. Faz 1 mês que morreu, 2 meses. De repente o cara, o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus, quando isso acontece, Deus já revela, tá? O cara não. Deus já fala o coração do cara. Eu te abençoei com mais 20 anos de vida, 30 anos de vida, 40 anos de vida. E o cara sai do túmulo e volta para casa. Que surpresa maravilhosa. Ai, mas esse o cara, eu brinco sempre, né? Falo, né? Não, eram justos, pessoas justas. Então quando ele chega em casa é bênção, né? É bênção. Tem marido que morre, se o cara ressuscitar, a mulher deixa de ser crente, fala, não, esse cara não quer mais não, né? Até que a morte o separe, agora separou, quer voltar essa miséria? Não, agora é justo, diga justo, vida longa, receba vida longa, em nome de Jesus, receba vida longa com saúde, com prazer, com alegria, com vontade de viver, com experiências boas. Tudo é possível. Se creres, eu não te disse, verás a glória de Deus? Por que que ela viu a glória de Deus? Porque a fé sem obras. Então, para que Lázaro fosse ressuscitado, a pedra teve que ser tirada. A pedra tirada é a obra. Amém? Trazendo para o dízimo, por exemplo. Trazei todos. Quais? Os dízimos à casa do tesouro. Onde? Aqui. E provai de mim, se eu não vos abrir as comportas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Diga bênção sem, para que a bênção seja sem medida. O dízimo do Reginaldo, a oferta do Reginaldo, o compromisso do Reginaldo tem que ser 100% com generosidade. Então às vezes a pessoa fala assim, eu sou dizimista fiel e não está acontecendo, pastor. Não é aqui na nossa igreja, tá? Estou dizendo que isso acontece no mundo crente. Aí eu digo, você é dizimista? Sim. É fiel? É a primeira pergunta que eu faço. É fiel? Sim. Quanto você ganha? 5 mil. Qual o seu dízimo? R$500, está lá certinho no dia. Fora isso, eu dei R$5 durante o mês. Mas você não tem uma casa de aluguel? Que eu sou igual a Receita Federal, sei tudo a seu respeito. Você não tem uma casa de aluguel? Tenho. Está alugada? Tá. Quanto é o aluguel? 1.000. E o dízimo do aluguel você trouxe? Aí o cara começa a orar em línguas, parece que é um negócio incrível, sabe? É um espírito que entra nele, não é o santo, mas é um espírito que entra nele. O que significa isso? Ele não consegue ter as janelas dos céus abertas, porque ele não faz a sua parte e mais. Diga, com amor. Tem que fazer a minha parte com amor. Isso não significa que ele não é abençoado. Às vezes ele é abençoado, mas ele não é abençoado em toda a magnitude que poderia ser, porque ele não faz por amor e do jeito certo que tem que ser feito. Quem está entendendo o que eu estou falando? E isso é para tudo. Eu falei aqui o exemplo do dízimo, que é um exemplo fácil, matemático, todo mundo entende. Tira a pedra. Tirou a pedra. Eu estava conversando com a dona Zilda, né, Zilda? De Piraporca, ela veio aqui. Conversei com ela. Me desminta se eu estiver falando alguma coisa. Há alguns anos, a dona Zilda que está vindo. Fica de pé, Zilda, para todo mundo te ver. Olha, uma salva de palmas para a dona Zilda Capelim, lá de Piraporca. Bênção de Deus. Pode sentar, minha filha. Quando a igreja era aqui, na Avenida Brasil, esquina aqui com a Manuel Goulart, alguém lembra quando a igreja era aqui? Muitos de vocês eram membros, né? Um dia a dona Zilda foi lá falar comigo. Foi ou não foi? Ela foi lá falar comigo. E todos os filhos dela eram caminhoneiros. Todos os filhos dela eram caminhoneiros.
E ela queria muito que os filhos dela deixassem de ser caminhoneiro, uma vida sofrida, né? Não é uma vida abençoada, tudo, mas é sofrida, não é fácil, né? Não é fácil. Muito sacrifício, tal. E ela queria que os filhos dela prosperassem em outra área. Aí eu falei para ela assim: me dá um abraço. Não foi assim? Me dá um abraço. Deu um abraço, né? E aí eu olhei nos olhos dela e falei assim: todos os seus filhos vão ser empresários, em nome de... Foi? Quanto tempo demorou? 1 mês, todos tinham sido transformados. Uma salva de palmas para Jesus. Isso é maravilhoso. Eita, Jesus maravilhoso. De Pirapó. Ela nunca esqueceu disso. E ela conta nas igrejas, ela conta para todo mundo. O pastor Reginaldo falou, em menos de 1 mês e 30 dias, todos pararam de viajar e passaram. Tem um deles que tem 4 caminhões, né? Mas ele é dono dos caminhões. Diga glória a Deus. O mais novo tem 12 caminhões. Diga comigo, 12 caminhões. Quantos caminhões? Olha, um para cada nome de apóstolo. Eita glória! Uma salva de palmas para Jesus. 12. Quem mora em Pirapó lá conhece, todo mundo lá conhece. Saiu da boca do profeta, que não cai no chão. Ela acreditou. E você crê? Você crê? Vai acontecer em nome de Jesus. Se creres, verás. E aí ele diz no 41, Pai, graças eu te dou porque o Senhor me ouviu, antes do milagre acontecer. Percebeu? Eu te dou graças porque o Senhor me... Mas ele não tinha falado para Lázaro sair ainda. O que significa isso? A fé de Jesus. Essa fé que eu tenho que ter. Você vai enfrentar uma luta essa semana que vem? Então diz, eu já sou vencedor. Eu já vou vencer essa batalha. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E aí ele disse, tiraram a pedra e ele disse, Lázaro, vem para fora. Eu acho essa frase maravilhosa. Né, minha filha? Não traia doeira. Gente boa. Lázaro, vem para fora. Falou com o morto, falou com o defunto. Mas antes de falar, ele agradeceu o milagre que ele queria que acontecesse. Vai lá na certeza, em nome de Jesus. Eu vou lá na certeza da... Senhor, eu vou lá na certeza da minha vitória. Vou lá na certeza da minha vitória. Já deu tudo certo. Eu quero que você pratique isso essa semana. Clientes, venham me procurar. Quero vender para vocês hoje. É isso que você tem que falar de manhã cedo. Você trabalha com vendas? Clientaiada, só os bons, hein? Os curva de rio não vem não. Só os bons. E venha hoje que eu estou precisando de clientes. Compradores de bolo, Suzy. Venham, quero ver o meu zap explodindo aqui hoje. Amém? Seja o que for que você fizer, se consagre a Deus, que Deus vai prosperar. Você vai arrebentar até a sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Aquele que estiver morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, sai, e Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Deus está mandando dizer para você nessa noite, chegou o tempo do seu impossível, chegou o tempo da sua neta se dar bem, chegou o tempo do seu filho, do seu marido, da sua filha se dar bem. Deus vai fazer um rebuliço
Isso. Viu? E como diz Deuteronômio 28, você vai deixar de ser cauda para ser cabeça. Você vai estar por cima e não por baixo. A bênção do Senhor vai te alcançar, porque você está aqui. Deus sabe o quanto você sofreu, quantas lágrimas caíram, quanta insegurança você teve, a noite mal dormida, a angústia que afetou o seu coração, o medo, o pavor que você sentiu. Mas hoje Deus manda te dizer que o passado ficou para trás. Feche os seus olhos agora e diga: Senhor Jesus, eu te amo. E eu recebo a tua presença em minha vida. Fique de pé, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, coloque agora diante dele a sua luta, a sua batalha. Diga: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa o meu fim de semana. Diga: eu creio que nesse final de semana, até sábado, meia-noite, algo maravilhoso vai acontecer. Mais uma vez repita: eu creio que algo maravilhoso vai acontecer até sábado, meia-noite. E eu já consagro o meu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Coisas grandes Deus tem para a minha vida. Agora você vai falar com Deus e vai pedir aquilo que você deseja. Abra a tua boca agora e coloca aquele filho na oração. Abra a tua boca agora e coloca você mesmo em oração. Onde você está aí, abra a sua boca agora e diga o que você está querendo de Deus. Receba a cura no hospital, receba a cura. Levanta dessa cadeira de roda. Se você não vê, passe a ver em nome de Jesus. Se você tem um problema físico, orgânico, receba a cura que os médicos não puderam, a cura que os cientistas não descobriram, a bênção que os remédios não podem de jeito nenhum te dar. Deus vai te dar, porque Deus te ama. Você não está aqui com o pastor Reginaldo, com seu profeta à toa, não. Eu não venho fazer culto sem expectativa de milagres. Os meus cultos que eu faço aqui é para que você receba o seu milagre em nome de Jesus. O meu Deus tem poder para fazer aqui onde eu estou, e aí onde você está, e aí onde o seu filho está, sua filha está, seu neto está, onde ele estiver, sua neta, receba a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus da cura divina. Receba a bênção de Deus que pode fazer você nessa noite dormir e acordar sem esse mioma, sem esse fibroma, sem essa enxaqueca, sem essa dor nas costas, sem esse problema. E também sem o efeito da inveja. A inveja não vai mais te pegar, porque o meu Deus está te enchendo com o Espírito Santo e você está recebendo agora a unção e a proteção e a bênção completa em nome de Jesus. Diga: eu creio que o meu Deus me abençoa nessa noite. Eu recebo o Espírito Santo em mim, na minha vida. Guia-me, Espírito de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em pastos verdejantes Ele me faz repousar. Conduz-me mansamente a águas tranquilas, restaura as minhas forças. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas diante de mim uma mesa à frente dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a felicidade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Levante as mãos e diga: prosperidade e riqueza haverá na minha casa. Prosperidade e riqueza haverá na minha casa. 3 vezes. Prosperidade e riqueza haverá na minha casa. Aplauda ao Senhor. Aleluia.